Se você clicou nesse vídeo, é porque em algum momento você se sentiu pequeno, se sentiu insegura, incapaz, sem forças para acreditar em si mesmo. O título te prometeu um teste de autoestima e é isso que eu vou te entregar agora. Então aqui no vídeo eu vou te apresentar os 10 sinais que revelam se você tem ou não baixa autoestima. E no final do vídeo eu vou também te apresentar como você pode recuperar a sua autoestima e como você pode voltar a se amar como você já se amou um dia. Você vai descobrir o que realmente está te sabotando, o que está diminuindo a sua autoestima e principalmente vai descobrir como virar esse jogo. Eu já vi e já vivi e ajudei centenas de pessoas a cuidarem da sua autoestima, recuperarem a sua autoestima e consequentemente saírem do seu ciclo de relacionamentos com dependência emocional. Mas eu sou Cássio Freitas, psicoterapeuta especialista em relacionamento com foco em dependência emocional. E você vai ver aqui vários vídeos eu falando onde a dependência emocional e a autoestima estão entrelaçados. Por exemplo, uma pessoa que tem a autoestima baixa é um requisito para ela ter relacionamentos tóxicos e vice-versa. É como se fosse uma relação mútua entre elas duas. E hoje, e agora nesse vídeo, eu quero te conduzir a esse caminho de libertação emocional. Então aqui no vídeo eu vou te apresentar os 10 principais sinais que revelam que você tem uma baixa autoestima. Então você não precisa anotar em nada, eu só quero que você conte no dedo, porque no final do vídeo eu vou te mostrar o nível da sua dependência emocional. Então se você se identificou com o sinal, coloca o dedinho 1, 2 e vai contando aí mesmo. Pode ser na cabeça, pode anotar, pode colocar nos dedos mesmo, para você ir acompanhando aqui no vídeo. E sem mais delongas, eu vou te apresentar agora os 10 sinais que podem revelar o nível da sua dependência emocional. E o primeiro sinal de que você tem uma baixa autoestima é justamente você ter a autocrítica constante. O que isso quer dizer? Por exemplo, às vezes você esquece de mandar uma mensagem, de fazer uma tarefa e você começa a se criticar, falando para si mesmo que você é burra, que você não é inteligente. E às vezes, se você está num relacionamento tóxico, o outro também reforça isso, falando que você não faz nada direito, que você não serve para nada. E às vezes, indo mais a fundo, você deve ter ouvido isso ou algo parecido lá na sua infância. Pode ter vindo de pais, mães, avós, de qualquer outra pessoa. E esse é o primeiro sinal de que você pode estar com a autoestima baixa. E o segundo sinal de que você está com a autoestima baixa é justamente você não consegue aceitar elogio dos outros. Como, por exemplo, o outro elogia a tua roupa e você automaticamente fala: não, essa roupa é velha, eu uso ela todo dia, eu uso ela faz tempo. A outra pessoa elogia seu cabelo e você fala: não, eu só lavei ele. E você vai se diminuindo, você não aceita elogios. E se você também está num relacionamento tóxico, a outra pessoa te critica ao ponto de você se sentir culpada, de você não querer nem mesmo se arrumar, nem mesmo para os outros, nem para você. Você perdeu a vontade, o prazer de até mesmo se arrumar. E o terceiro sinal de que você pode estar com a autoestima baixa é a comparação constante. Você se compara com tudo. Você vê na internet umas pessoas com as roupas, pessoas viajando, e você começa a se comparar e você se sente insuficiente, incapaz, se sente deslocada, você se sente que está sozinha no mundo. Às vezes, se você está num relacionamento, você olha para o relacionamento dos outros e o relacionamento dos outros parece mais incrível, mais interessante, mais empolgante, mais intenso do que o seu. E você começa a se comparar, e a comparação é uma das coisas que mais corrói a sua autoestima. E o quarto sinal que revela que você pode estar com a baixa autoestima é justamente que você tem um medo de ser abandonada. Você tem medo da rejeição dos outros. Você faz de tudo para os outros, você agrada os outros, você abdica das coisas que você gosta para o outro. Principalmente se você está num relacionamento tóxico com dependência emocional, você dá tudo para o outro, você para seus planos para o outro realizar os planos dele. Você cria toda a sua rotina para caber na rotina do outro. Ou seja, você esquece de si e dá tudo para o outro. E como você não faz nada para você, a sua autoestima vai lá para baixo. E o quinto sinal de que você pode estar com a baixa autoestima é justamente que você sempre entra em relacionamentos tóxicos. Não necessariamente em relacionamentos amorosos, mas você entra e não se afasta de pessoas tóxicas, como por exemplo amizades, às vezes familiares e principalmente, amorosos, como a gente já falou, porque é o tema aqui. Por sinal, se você não me conhece, aqui no canal eu falo sobre autoestima, sobre dependência emocional, sobre independência emocional, sobre amor próprio. Todo esse mundo de relacionamento, desses tópicos, eu falo aqui no canal. Então, se você quer saber mais, receber vídeos toda semana sobre isso, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal, já deixa o like aqui no vídeo também e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse toda semana.
Geralmente são 3 vídeos pela semana. Então, já tem vídeo aqui, você pode maratonar também, onde a gente fala sobre tudo isso mais profundamente, sobre esses sinais e sintomas que eu estou apresentando aqui. Eu não estou explicando tanto porque aqui tem vídeo falando. Eu quero mesmo ser direto aqui num vídeo. Então, sem mais delongas, vamos continuar. E o sexto sinal de que você pode estar com a sua baixa autoestima, você não sabe dizer não. Como eu já falei anteriormente, você tem medo da rejeição, você tem medo de ser abandonada e com isso você não sabe dizer não, porque você não quer desagradar o outro, você não quer ir contra o outro. Às vezes você não dá nem sua opinião, porque a sua opinião pode gerar brigas e você só quer paz. Então você vai se cabendo novamente, como eu já falei, na vida do outro e você não sabe dizer não. Às vezes você faz coisas que vai contra a sua vontade, coisas que você não acredita, simplesmente porque você não sabe dizer não. E o sétimo sinal de que você pode estar com uma baixa autoestima é justamente você ter perfeccionismo paralisante. O que isso quer dizer, Cássio? Você tem vários projetos, quer fazer isso e aquilo, e isso só fica nas ideias. E você nunca começa porque sempre tem que estar perfeito. Você começa um curso, uma pós, você começa um negócio, e você começa aos poucos. Mas depois você vai perdendo a motivação, porque lembra da comparação também? Você se compara com os outros e ao se comparar, você começa a se criticar. Percebe que todos os sinais que eu estou falando aqui, eles vão se juntando, não é uma coisa separada, é tudo ao mesmo tempo. Então você começa a se criticar e você começa a se sentir insuficiente, incapaz. E aí essas crenças de insuficiência e incapacidade fazem você pensar que você não vai conseguir e que você precisa estar tudo perfeito, tudo em ordem, você já precisa ter tudo do bom e do melhor para poder fazer aquilo, porque se você não tiver isso, não vai dar certo. E com isso você paralisa e não vai em frente com seus projetos, que faz muito sentido para você, mas mesmo assim você prefere dar tudo para os outros, mas não foca em você. Você não faz para você. E isso faz a sua autoestima despencar lá para baixo. E o oitavo sinal de que você pode estar com a sua autoestima baixa é justamente que você se sente culpada e com vergonha. Vamos, por exemplo, imaginar uma situação. Você está numa conversa, seja com o namorado, o marido, com seus amigos, com seus familiares, com qualquer pessoa, e você fala algo e depois você começa a se questionar, se culpar. Será que eu devia ter enviado isso? Será que eu não fiz errado? Será que eu deveria ter feito de outra forma? Será que eu devia ter falado pessoalmente? E você começa a se questionar, a se culpar e criar uma dúvida. E essa dúvida geralmente gera crises de ansiedade. Você fica pensando no futuro. E se? A palavra da ansiedade é e se? E se não gostarem de mim? E se não gostaram da mensagem que eu enviei? E se falarem de mim? E se essas pessoas me reprovarem, me abandonarem? E percebe novamente que a gente tocou no outro sinal, com medo de ser abandonado. E isso, como eu já falei, reforço novamente, não é só um sinal separadamente. Esses 10 sinais, eles comunicam-se entre si. Porque é toda uma programação, toda uma crença que vem desde a tua infância. Então você se sentir culpado e com vergonha é só requisito, é só um mecanismo, um comportamento que você tem de toda essa crença embutida, que é justamente o que a gente trata, por exemplo, na psicoterapia. É o que eu mais faço aqui no consultório. E caso você queira consulta comigo, eu vou deixar o link aqui abaixo também. E o nono sinal que pode revelar que você está com a sua autoestima baixa é justamente você fugir de desafios. Por exemplo, você recebe uma mensagem falando que tem uma entrevista de emprego, mas você começa a inventar várias desculpas de que não dá, que o salário é pequeno, que o horário é diferente, que você teria que mudar toda a sua vida para poder se encaixar naquele trabalho. E você inventa tanta coisa por acreditar que você não vai conseguir, porque você tem crença de insuficiência. Novamente eu estou reforçando a insuficiência aqui porque é a base da autoestima, é a base de te permanecer no relacionamento tóxico. Então sim, você começa a fugir de desafios. Qualquer desafio que chegue na sua vida, você dá um jeito, cria desculpas para não participar, para fugir daquela situação. E o décimo sinal e o mais importante de que você está com a sua autoestima baixa é justamente você negligenciar a si mesmo. Em resumo, é tudo que a gente falou. Você dá tudo para os outros, para o seu namorado, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Você faz tudo. Você para do que estava fazendo para fazer as coisas e ajudar os outros. Você abdica dos seus sonhos. Você abdica dos seus objetivos. Você faz coisas que você não quer simplesmente para caber ou para agradar o outro, justamente porque você está em medo de ficar sozinha, tem a crença de insuficiente, que você não vai ser capaz, que acredita que precisa dos outros para realizar as coisas, que você precisa sempre da aprovação dos outros. Ou seja, isso é autoestima. A baixa autoestima é justamente o resultado de você dar tudo para o outro e não se dar nada, não fazer nada para você. Você abdicar dos seus gostos, das coisas que te dão prazer, das coisas que fazem sentido para você. Você deixa isso de canto e vive basicamente a vida dos outros. Se você está no relacionamento, você vive a vida do outro.
você se encaixa na vida do outro. A sua rotina, você programa a sua rotina para se encaixar na rotina do outro. Então você não tem tempo de fazer as coisas para você, porque você está fazendo tudo, sempre tudo para os outros. E quando você faz isso, você vai corroendo a sua autoestima, vai colocando ela lá para baixo, porque você sabe o que faz sentido, você sabe o que você gosta. Às vezes parece que você esqueceu do que você gosta, mas não, sempre tem aí algo que você gosta. A gente precisa justamente reviver, buscar tudo isso que a gente gosta, o que faz sentido para nós. E automaticamente a nossa autoestima vai subindo e a gente vai recuperando a vontade de viver, a vontade de ir atrás do nosso sonho, do nosso objetivo e principalmente nos sentir bem com nós mesmos. O principal relacionamento que a gente tem que ter é o nosso relacionamento com nós mesmos. E quando você faz tudo pro outro, você não olha para dentro de si. Tem até uma frase que eu lembrei agora que diz mais ou menos assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E se você quer despertar de verdade, mudar a sua vida, sair de relacionamentos tóxicos, desenvolver a sua autoestima, recuperar o seu amor próprio, eu vou deixar um link aqui abaixo, justamente onde tem um programa Independência Emocional, que é super baratinho, menos do que uma pizza que você come no final de semana, que é justamente onde eu vou te dar tudo o que você precisa com técnicas, conhecimentos, para você quebrar esse ciclo de dependência e recuperar o amor próprio e recuperar, revigorar a sua autoestima. Vou deixar o link aqui abaixo para caso você queira mais informações. Mas então vamos logo mostrar aqui o resultado. Tá bom? Se você contou de 1 a 4, é porque você tem uma autoestima excelente, boa. Você se sente bem consigo mesmo. Então isso é ótimo, é maravilhoso. E se você contou de 5 até 7, é porque a sua autoestima está um pouco desbalanceada. Nesse momento, talvez você não precise de uma terapia, até mesmo do meu curso. Só de você ter alguns comportamentos vai melhorar muito a sua autoestima. Basicamente o que a gente falou aqui dos sinais. Então, por exemplo, vamos deixar aqui no vídeo o que você pode começar a fazer. Diga não para os outros. Na verdade, eu nem gosto de falar que você precisa dizer não para os outros. Eu prefiro dizer que você precisa falar mais sim para você. Porque quando você fala sim para você, automaticamente é não para os outros. E o que você está fazendo? Você está dizendo sim para os outros e automaticamente você está dizendo não para si. Então inverte. Diga sim para você e automaticamente vai ser não para os outros. O segundo ponto é justamente parar de se comparar. Você precisa modelar. Comparação e modelagem é coisas totalmente diferentes. É uma das coisas que eu mais falo aqui nos meus vídeos, mas eu posso resumir aqui para você. Quando você se compara com o outro, você sente inveja do que ele tem, do que ele está fazendo, você se sente culpado às vezes por estar com inveja, você às vezes pode até falar, olha, queria que ele se desse mal. Mas não, você sente uma angústia no peito por estar se comparando. Quando você modela é diferente. Por exemplo, vamos pegar uma questão de relacionamento. Você vê um relacionamento e você começa a modelar. Eu gosto de falar que a modelagem é uma comparação sofisticada. Onde você modela, você olha para aquele relacionamento e fala, o que eles têm que eu posso trazer isso para minha vida para mim ter o mesmo relacionamento que eles? Se alguém tem sucesso na vida, o que essa pessoa fez? Como ela se organizou? Ela acordou cedo? Como ela se organizava? Como ela fazia? Veja o passo a passo que ela fez para ter sucesso e faça esse passo a passo justamente para você ter sucesso. Ou seja, essa é a diferença de modelagem para comparação. A comparação corrói. Modelagem não, ela te evolui, ela te capacita, ela te transforma e faz você trilhar o mesmo caminho de uma pessoa de sucesso em qualquer âmbito da sua vida. E o terceiro que você pode fazer é justamente cuidar dos seus ambientes. Cuidar daquela pessoa que você está se relacionando pessoalmente, como por exemplo seu relacionamento, reveja se realmente é um relacionamento que você quer estar, reveja as questões das pessoas que estão ao seu redor como os amigos, mas principalmente reveja as páginas que você está seguindo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Por sinal, vou até passar para vocês agora uma tarefa. Veja depois aqui as pessoas que você segue, se inscreveu no canal delas e vai lá e vê se aquela pessoa está te trazendo coisas boas ou só está postando coisas que te deixam com mais ansiedade, com mais angústia, te deixa triste, e se descreva daquela página. E quando você se descrever automaticamente, você tem que se inscrever aqui no meu canal, porque aqui eu vou te ajudar com técnicas, conhecimentos, tudo que você precisa para cuidar de você mesmo e, consequentemente, você ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas da sua vida. Então você pode aqui fazer essas 3 coisas para começar a cuidar da sua autoestima e manter constância. Porque a autoestima é como se fosse um músculo. Você tem que ir lá toda hora se exercitar. E a autoestima não é sobre beleza. As pessoas confundem, aquela pessoa é bonita, então ela tem autoestima boa. E não. Mas eu não vou prolongar mais sobre isso. Eu vou deixar um vídeo aqui abaixo também no link sobre autoestima, tudo sobre autoestima, tá bom? É uma live, na verdade, onde um aulão, pode-se dizer assim, mas é uma live onde eu te mostro tudo sobre autoestima e como você pode melhorar a sua autoestima, além desses passo a passo que eu te dei agora.
Mas agora, se você pontuou de 7 para cima, aí sim você está com uma baixa autoestima. Nesse processo, eu te aconselho muito ou buscar terapia ou também fazer o curso, que eu vou deixar o link aqui abaixo, como eu já falei para vocês, que vai te ajudar muito. O curso é muito mais barato do que a terapia, mas a terapia é um tratamento personalizado. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui abaixo, caso você queira fazer comigo. Caso você não queira fazer comigo, tá tudo bem. Eu só preciso que você procure um profissional que você se identifique, que você veja, que passa confiança para você. Tá bom? Mas eu vou deixar tudo aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, se você pontuou de 1 a 7, eu te aconselho muito a fazer psicoterapia ou entrar num curso Independência Emocional, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você cuidar da sua autoestima, sair de relacionamento tóxico e, consequentemente, entrar em relacionamentos duradouros e saudáveis. E para finalizarmos, deixa aqui embaixo no comentário dos vídeos quanto você pontuou. E aí eu vou tentar responder todo mundo. Então, muito obrigado, eu espero ter te ajudado de alguma forma e eu te espero nos próximos vídeos. Até logo.